Brasil Logística e Transportes. Oferecimento Scania, a marca que você quer. Boa noite, começa agora o Brasil Logística e Transportes pela Rede Mulher de Televisão. Você já sabe, para pesquisar como sintonizar o nosso programa, a nossa programação em todo o território nacional, basta acessar o nosso site www.redemulher.com.br. E hoje no nosso programa, o sistema de logística reversa adotado pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e também uma análise do COPEAD sobre gestão de estoques. Mas, para começar o nosso programa, eu converso com o Rodrigo Griese. O Rodrigo é diretor da Explan Business Solutions. E nós vamos falar de um case de muito sucesso com a Havaianas, que já é um sucesso também, né, Rodrigo? Muito obrigada por sua presença aqui no programa. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Tânia, pelo espaço, pela nossa apresentação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o caso que a gente implementou na Havaianas recentemente. Hoje o projeto já está com 1 ano de uso e de resultados, né? A gente foi até recentemente convidado para fazer uma apresentação nos Estados Unidos, em Orlando, no maior evento de supply chain do mundo, sobre esses resultados, né? Então, a Havaianas é uma empresa que já é uma referência mundial, não é? É uma empresa, um produto, né, da São Paulo Alpargatas, e que é realmente um produto conhecido mundialmente. Mesmo com todo o sucesso obtido pela marca desde os anos 60, quando começou e se consolidou, há sempre a necessidade, então, de buscar novas metas. Exatamente. O produto Havaianas é um produto bastante interessante de se vender, né? Agora, mesmo assim, a distribuição dele é muito complexa, né? Você tem um problema de grade, que a gente chama, que é a cor, o tamanho do produto, gerar uma variedade muito grande de produtos para serem administrados, né? Então, dentro desse contexto, a gente precisa de um entendimento melhor dessa distribuição. Hoje a Havaianas tem alguns canais, né, de distribuidores, atacadistas, até chegar ao varejista, que é onde realmente a gente faz a compra como consumidor, né? E esse case envolve também os clientes internacionais? Por enquanto não. A gente começou num piloto com os distribuidores para poder aproximá-los dentro da fábrica, a fábrica entender melhor o que está acontecendo no mercado, para poder alinhar estratégias de produção, de distribuição em função disso. E o que é exatamente o case então, Rodrigo? Tá, ok. A ideia nossa é gerar um processo de gestão de estoques um pouco acima da cadeia logística que a gente chama, né? Então, a Havaianas normalmente fazia vendas para os seus distribuidores, e esses sim faziam as vendas para os varejos para realizar essa distribuição. Com esse projeto, a Havaianas passa a participar de uma forma mais intensa na gestão das vendas desse distribuidor, através de informação de níveis de estoque, de vendas diárias, que a gente traz isso de uma forma conectada para dentro da Havaianas. Você consegue administrar melhor os estoques, com técnicas logísticas também, e gerar um nível de serviço melhor e até a redução dos estoques com esses distribuidores. E com isso um ganho, um crescimento e mais vendas. Exatamente. Com essa gestão mais aproximada, né, a gente consegue evitar faltas de produtos nas gôndolas, e isso gera um aumento de vendas, porque muitas vezes você vai comprar um produto, uma Havaianas, não encontra o seu tamanho, não encontra a sua cor. Com esse tipo de projeto, de processo de gestão, você minimiza bastante essas ocorrências e acaba vendendo mais, porque a demanda existia e o cliente acabava comprando de um concorrente. E nesse primeiro ano, qual foi o crescimento já registrado em vendas? Nos primeiros 6 meses do projeto, a gente conseguiu um aumento de 36% no piloto. Foi um aumento de vendas bastante expressivo, né, mesmo dentro de um produto como a Havaianas. Foi bastante expressivo, e mesmo assim a gente conseguiu reduzir estoques em 23%. Então, é um projeto também que se paga muito rápido, é um processo, tecnicamente, eu diria que simples de implementar. A questão é o relacionamento comercial entre as empresas. Isso demanda um trabalho, um aculturamento um pouco diferenciado. Sempre pelo conceito VMI, como você falou. Exatamente. O VMI é a sigla para Vendor Managed Inventory, onde o vendedor, o fornecedor, passa a administrar o estoque. Isso cria uma proximidade muito grande entre o cliente e o fornecedor, nesse caso a indústria. Com isso, os resultados quantitativos são esses que eu falei, mas os qualitativos também são bem interessantes. Por exemplo, um lançamento de produtos. A Havaianas, a cada 6 meses, está trocando a coleção.
com essa proximidade, os novos produtos, os lançamentos, as trocas de coleção acontecem de uma forma mais consistente. E isso também traz resultados que acabam gerando um melhor resultado para a empresa. E após esse primeiro ano, então, que o sistema já está funcionando, implementado direitinho, o que é necessário a partir de agora? Tá, ok. Hoje, a equipe comercial, a equipe de vendas, os vendedores da Havaianas, eles têm um cockpit de trabalho, isso dentro de um computador, onde eles administram, gerenciam sinais de alertas de falta de estoque, alertas de excesso de estoque, e no dia a dia eles tomam ação junto com os clientes em cima dessas informações, que há pouco tempo atrás, para eles conseguirem obter esse tipo de informação, levava muito tempo, era muito desgastante, e ele acabava ficando sabendo de um problema 2, 3 semanas depois dele ter acontecido. Com isso, ele tem, com o sistema de gestão online, ele consegue uma administração muito mais rápida e resolve os problemas sem perder dinheiro no tempo. No caso específico da Havaianas, houve algum tipo de característica relevante assim, na implementação do projeto? Houve sim, é o que eu comentei agora há pouco sobre a grade de produtos, né? Isso realmente gera uma complexidade muito grande, né? Porque você não tem que administrar só uma linha de produtos, né? Mas toda essa ramificação de tamanho, de cor. E eu acho que um outro ponto muito importante é que a gente está falando de um produto extremamente sazonal, né? Um produto de moda. Então isso também gera uma complicação técnica, né? Mas como eu disse antes, todas as complicações técnicas são muito mais simples do que o relacionamento comercial, que é o que normalmente pede um pouco mais de atenção nossa nesse projeto. E Rodrigo, qual você acha que é o maior interesse neste evento que acontece, são 30 edições de um evento que é o maior evento de supply chain do mundo, não é? Qual é o interesse maior que você considera do APIX, a gente fala Conference, né, 2006, que é The Association for Operations Management, o nome, né, do evento. No case Havaianas com o Explan. Bom, eu acredito que, de um lado, é claro, a marca Havaianas é conhecida internacionalmente, isso com certeza despertou o interesse deles para conhecer melhor o que a gente está fazendo. E, do outro lado, o projeto, eu diria que é uma técnica mundialmente utilizada já. O VMI é bastante conhecido, cerca de 90% das empresas americanas já utilizam, mas contar essa experiência dentro do Brasil, eu acho que é uma coisa diferente. Normalmente, todos esses eventos, há 30 anos que eles fazem esses eventos, são as mesmas pessoas apresentando, as mesmas empresas, então acho que o pessoal já está bem acostumado com o que está vendo. Com certeza, um case no Brasil tem um diferencial e com um produto também bem diferenciado. E nós nos orgulhamos disso também, né? Muito obrigada, Rodrigo Griese, diretor da Explan Business Solutions, que apresentou aqui o case com a Havaianas. Obrigada pela sua participação, muito sucesso. Obrigado tá bom? a você também. E no próximo bloco, uma análise do COPEAD sobre a gestão de estoques. Pense em uma marca sinônimo de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Pense em segurança e alta tecnologia. Pense em qualidade e respeito ao meio ambiente. Pense em uma marca sólida e confiável. Scania, a marca que você quer. RAI, rede de armazéns integrados. Qualidade e segurança com menor custo operacional no quilômetro 22 da rodovia Anchieta, a 40 quilômetros do Porto de Santos. Nosso site continua o mesmo, o site do programa www.bltweb.com.br. Você pode assistir as edições aqui, tá bom? Assistir, reassistir. E agora eu converso com o Peter Vanck, professor do Centro de Estudos em Logística do COPEAD da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre justamente, né, a gente estava falando aqui, Peter, antes um pouquinho sobre o case Havaianas em gestão de estoques, o resultado nas vendas, e o COPEAD está sempre debruçado nesses estudos, né? E a gente vai falar então com o Peter Vanck, que é professor do Centro de Logística, justamente sobre como as empresas hoje estão administrando os seus estoques. Muito obrigada pela presença hoje no nosso programa. Obrigado a você, boa noite a todos. Na realidade, o caso que foi apresentado anteriormente reflete todo um processo de transformação, né, que tem acontecido na economia brasileira, né? Basicamente, depois da estabilização da economia de 94 para cá.
em que o estoque deixou de ser enxergado como uma defesa contra a inflação, ou seja, antes de 94, as empresas esperavam a virada de tabela para reajustar os estoques em 40%, 50%, para ser visto como o quê? Literalmente como um dreno do capital de giro, e haja visto as taxas de juros extremamente elevadas aqui no Brasil, né, um verdadeiro custo do excesso. Então, a gente está vendo que, finalmente, 12 anos após a estabilização da economia, as empresas estão começando, digamos, aqui no Brasil, a ter um patamar de discussão semelhante às empresas norte-americanas em 1988. O ano, por sinal, do caso da Procter & Gamble com a Walmart, do ressuprimento just-in-time das fraldas Pampers, né, do fabricante para o varejista. Né? Então, hoje a gente escuta muito a expressão, né, em logística no Brasil, just-in-time, just-in-time. Mas até que ponto as empresas estão realmente fazendo o just-in-time como ele deve ser feito? Essa é uma pergunta muito boa, um ponto muito interessante, né? Porque o just-in-time, né, essa política de estoques, de você trabalhar com pequenos tamanhos de lotes e fazer pedidos muito frequentemente, né, é uma prática que surgiu no Japão. E o Japão é um país que tem o quê? Uma área equivalente ao do Rio de Janeiro, estado do Rio e do Espírito Santo somadas, ou seja, você percorre o país ponta a ponta em 24 horas. Será que num país continental como o Brasil, e de produtos de baixo valor agregado ainda, dá para fazer just-in-time? Esse aqui realmente é um ponto muito interessante. Dá para fazer? Não dá para fazer. Basicamente, não só pelas dimensões continentais, mas pelos problemas de infraestrutura que a gente tem. Estradas deterioradas, portos com problemas, às vezes congestionamento para exportar. Just-in-time pressupõe o quê? Entrega rápida, né? E você tem na infraestrutura todos os condicionantes que levam a atrasos na entrega e variabilidade na entrega. Ou seja, muitas vezes as empresas acabam tendo mais estoques do que deveriam ter pelo lado desse custo Brasil na infraestrutura, né? E esse é um custo difícil de ser computado, né? Porque você tem mais estoque, mas isso daí tem uma contrapartida do quê? Financeira, o custo de oportunidade desse estoque, o custo de carregamento. Veja você, uma empresa de grande porte que tem um rating A de crédito no mercado, ela vai a banco para financiar a formação de capital de giro, o melhor que ela consegue é Selic mais 10 pontos percentuais, né? Então a gente está falando de uma gestão de estoques entre a cruz e a espada. Ou mais estoque para bancar as ineficiências da infraestrutura na distribuição, ou, digamos, menos estoque porque o custo do capital é elevado. Isso sem contar os diferentes segmentos, né? Porque também cada segmento tem que administrar os seus estoques ou os seus não estoques de uma maneira diferenciada também. Ah, perfeito. Por exemplo, quando a gente considera uma cadeia produtiva que vai desde a terra até o consumidor final e a gente olha, por exemplo, a necessidade de gestão de estoques do Grupo Pão de Açúcar da Companhia Brasileira de Distribuição é completamente diferente de uma Vale do Rio Doce ou da Petrobras ou de um agronegócio. Basicamente por quê? Porque a gente está falando de materiais, de produtos na ponta da cadeia, mais próxima à terra, de commodities de mais baixo valor agregado, sujeito à sazonalidade mais forte, a tempos de produção, de extração mais longos do que na outra ponta da cadeia, próximo ao consumidor final, quando você tem o quê? O pico de adição de valor, né? Onde é que os estoques custam mais na cadeia? É no supermercado, né? É quando a gente vai fazer compra. Então, estoques com custos proporcionalmente mais elevados, maior impacto em capital de giro, mas, por outro lado, o quê? Tecnologias como o Rodrigo colocou da Explan, viabilizando a distribuição just-in-time em tempo real. Então, de qualquer maneira, com todas as nossas condições no nosso país, as empresas não podem deixar de investir em tecnologia da informação, em novos modelos de gestão. De forma alguma, e não só investir em tecnologia de informação, né, mas também capacitar cada vez mais o seu quadro gerencial para poder escolher o quê? Qual é o modelo de gestão de estoques mais agregado às suas famílias de produtos. Por exemplo, veja uma indústria automobilística, né? A gente está falando de um automóvel ter 15, 20 mil componentes. Algumas peças de mais alto valor agregado, outras peças de mais baixo valor agregado. Componentes importados e produzidos nacionalmente. O corpo gerencial tem que ser capaz de escolher as ferramentas de gestão mais adequadas a cada grupo de produtos ou a cada família de itens. E nesse caminhar aí, né, com a nossa economia, você falou que estamos um pouquinho atrasados em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, há 12 anos a gente está renovando essa nova cultura.
Quais são as conclusões do COPEAD em relação a esse tema especificamente nas empresas brasileiras para o momento? Olha, o futuro indica o quê? Uma crescente adoção de tecnologia de informação, né, o maior treinamento do corpo gerencial, né, para poder lidar melhor com essas ferramentas e escolher os modelos mais adequados, mas a migrar verdadeiramente, digamos, para um just-in-time em todos os setores da economia é um pouco utópico, né, porque existem limitações tecnológicas. Veja você, o processo de produção de petróleo, de refino de petróleo, ele observa a lógica do craqueamento. É um conjunto de processos físico-químicos que tem que seguir tempos de resposta pré-definidos. A menos que inventem o conversor de matéria e o teletransporte para todos os setores, algumas operações têm limitações tecnológicas. E as próprias distâncias grandes no Brasil na distribuição contribuem para inviabilizar just-in-time. Né? Entendemos, Peter. Muito obrigada, então, Peter Vanck, que é professor do Centro de Estudos de Logística da COPEAD, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada por sua análise sobre o tema gestão de estoques. No próximo bloco, nós vamos conhecer um sistema de logística reversa adotado pelo INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Você agora assiste ao quadro Logística com Vantini. Oferecimento DHL, líder em transporte expresso e logística. GoLog, o serviço de cargas da Gol. Possivelmente, você que está nos ouvindo agora, nos vendo agora, e tenha menos que 35 anos de idade ou menos que 10 anos de carreira na área de logística, não se recorde de um organismo de governo do Ministério do Transporte chamado GEIPOT, que era um grupo de estudos criado no Ministério do Transporte lá no final da década de 70, começo da década de 80, que tinha como responsabilidade desenvolver estudos, estratégias que subsidiavam as definições operacionais e os investimentos do Ministério dos Transportes. O GEIPOT, lamentavelmente, deixou de existir e, por notícias que nós temos, o seu arquivo também parece que não está concentrado, portanto, dificultando as pesquisas e os melhores mapas que nós sempre tínhamos eram do GEIPOT. Mas eu me refiro a isso não por saudosismo, mas para resgatar você, para que você possa ficar atento a um trabalho sendo realizado neste momento, também pelo Ministério do Transporte, que está resgatando esses estudos do passado e adicionando às necessidades atuais do mundo contemporâneo para a realização do chamado Plano Nacional de Logística e Transportes, embora alguns chamem de Plano Nacional de Logística de Transportes. Mas eu particularmente acho isso um erro, porque logística de transportes não é uma definição, não é uma denominação correta. De qualquer maneira, independente da semântica, eu gostaria que você ficasse atento, não para ficar na linguagem popular, no chororô depois. É uma oportunidade agora, até setembro, outubro, para que você possa, ou através de sua empresa, da sua entidade, dar a sua contribuição, a sua crítica a esse plano. Entre no site do Ministério dos Transportes, esse assunto ele é público e você deve participar, para depois não reclamar. Plano Nacional de Logística e Transportes. Por hoje é só, boa noite e até a próxima. Pense em uma marca sinônimo de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Pense em segurança e alta tecnologia. Pense em qualidade e respeito ao meio ambiente. Pense em uma marca sólida e confiável. Scania, a marca que você quer. RAI, Rede de Armazéns Integrados. Qualidade e segurança com menor custo operacional no quilômetro 2 da rodovia Anchieta, a 40 quilômetros do Porto de Santos. Vamos conhecer agora alguns detalhes sobre o sistema de logística reversa adotado pelo INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Eu converso agora com o Mário Fuji, que é o gerente de logística do Instituto. Mário, muito obrigada por sua participação hoje aqui no programa. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Mário, desde 2002 existe, constituidamente, o INPEV, que é uma entidade sem fins lucrativos.
O que é o INPEV, né, dentro desse trabalho que realiza para a logística reversa? Agora, sempre de embalagens vazias? Sempre de embalagens de produtos vazias. químicos? De agrotóxicos. De agrotóxicos. Isso mesmo. Então, o que é esse projeto? Como é que ele acontece? É muito interessante. O INPEV, o que é? É uma entidade sem finalidade lucrativa que representa 65 empresas do setor, ou seja, 100% de todo o setor que atua na comercialização e fabricação de agrotóxicos. Né? E como é que funciona o processo de logística reversa, né? Que eu chamaria de logística reversa verde? Porque o que nós estamos fazendo é muito interessante, que é o quê? Retirar embalagens vazias de agrotóxicos que potencialmente poderiam estar contaminando o meio ambiente e que hoje estão tendo uma finalidade adequada. Para isso, Tânia, nós utilizamos dois grandes objetivos. Quais? O primeiro objetivo tem a ver com a realidade de custo. Na hora em que nós conseguimos rastrear um caminhão que está levando produto cheio, né? Ao invés desse caminhão voltar vazio, nós conseguimos rastrear este caminhão e esse caminhão volta com as embalagens vazias. Com isso, nós conseguimos uma economia de até 45%. Nós estamos falando de quantos caminhões mais ou menos envolvidos no processo? Para você ter uma ideia, no ano passado, nós desenvolvemos algo em torno de 6.500 caminhões. Nesse momento que nós estamos conversando, todo dia, em torno de 26 a 30 caminhões estão sendo movimentados com embalagens vazias. Né? Um segundo ponto que é muito interessante tem a ver com a questão de segurança. Na hora que nós utilizamos caminhões especializados, empresas que de fato já transportam produtos cheios, nós temos a segurança absoluta que transportar embalagens vazias se torna um processo também muito seguro, um processo também que nós podemos confiar que estará sendo feito da melhor forma possível. E qual é o volume dessa logística anualmente, Mário? Todo ano nós recolhemos, no ano passado, por exemplo, 17 milhões e 800 mil quilos. Estamos com a expectativa nesse ano de recolher algo em torno de 19 milhões de quilos, né? 19 mil toneladas. Né? Isso você estava me contando antes, assim, o Brasil quem faz com mais competência e com mais abrangência, na verdade, não diria competência, mas com uma abrangência muito grande esse processo de logística reversa hoje. É isso mesmo. Desse tipo de embalagem. Para você ter uma ideia, no mundo todo existem 30 países que trabalham com esse processo de destinação final. Somando todos os 30 países, eles recolhem algo em torno de 13 milhões e meio de quilos. O Brasil sozinho, portanto, recolheu já em 2005 17,8 mil toneladas, então mais que todo mundo junto. Para você ter uma ideia, o Canadá, por exemplo, recolhe algo em torno de 67%, ou seja, de cada 100 quilos, 67 quilos voltam ao sistema. Quando nós pegamos, por exemplo, a Alemanha, 65%, nós pegamos, por exemplo, a Austrália com 54%, e pegamos, infelizmente, os Estados Unidos, nesse caso, com apenas 20%. Ou seja, de cada 100 quilos colocado nos Estados Unidos, apenas 20% voltam, 20 quilos voltam ao sistema. E o Brasil, nesse caso, em relação às embalagens vazias, recolhe em torno de 87%. E essas embalagens vazias resultam em produtos diferenciados que voltam, né, para o nosso meio em outras formas. É isso mesmo. São vários os produtos, estamos falando de 15 artefatos, né? Como, por exemplo, conduítes corrugados, né? Como, por exemplo, embalagens vazias, embalagens de lubrificantes, como saco de lixo hospitalar, ou seja, artefatos que nós efetivamente controlamos todo esse material para ter a garantia que o uso desse material reciclado vai ser o mais adequado possível. Mário, e além desse resultado concreto, existe também um conceito de educação, quer dizer, existe uma lei, né, hoje que inclusive a lei e o decreto determinam que o Instituto seja responsável por essa operação toda. Além da operação, existe uma educação também em torno dessa questão para que esse conceito se multiplique, né? Isso mesmo. O grande desafio, e que está sendo muito bem encaminhado hoje já, é justamente mudar a cabeça, mudar a cultura existente. Hoje nós precisamos ter a segurança e a convicção que trabalhar em prol do meio ambiente e saúde humana é o único caminho que nos resta e o melhor caminho. Muito bem, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho realizado pelo INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Um belo exemplo aí também. Obrigada.
Mário Fuji, gerente de logística do Instituto. Obrigado, Tânia, e boa noite. Muito sucesso. Obrigado. O nosso programa termina aqui hoje. Você agora assiste ao Economia e Negócios com a Fátima Turci e eu volto na próxima segunda. Tchau. Brasil Logística e Transportes. Oferecimento Scania, a marca que você quer.